O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a provocar reações com declarações sobre o controle americano do Estreito de Hormuz. Trump diz que, depois que os Estados Unidos derrotarem o Irã, ele poderá em breve declarar o estreito como território dos Estados Unidos. Os comentários fazem parte de um padrão mais amplo de Trump falar sobre expandir o controle ou a influência americana do Estreito de Hormuz a Gaza, Quirguistão e Canadá, até o Canal do Panamá e Cuba. Em discurso a agentes da lei em Nova York, Trump disse que o Estreito de Hormuz em breve se tornaria território dos Estados Unidos. Essa via marítima estratégica liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e é uma das rotas mais importantes do mundo para o transporte de energia. Trump também afirmou que os Estados Unidos controlam efetivamente o estreito por meio de seu bloqueio naval aos portos iranianos. Segundo o Wall Street Journal, uma autoridade da Casa Branca esclareceu mais tarde que Trump estava brincando. E depois que terminarmos de derrotar o Irã, que está sendo derrotado muito duramente, em breve vou declarar o Estreito de Hormuz um território dos Estados Unidos. Essencialmente é isso que ele é. Nós temos o bloqueio. Nenhum navio passa, a menos que a gente queira. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Qasem Garibabadi, reagiu à ameaça de Donald Trump de declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos. Ele disse que essa via marítima estratégica não pode ser tomada com um tweet, um porta-aviões, um decreto ou nem mesmo um discurso eleitoral. Ele afirmou que o Irã não teme ameaças, nem se intimida com demonstrações de força. Insistiu que o Estreito de Hormuz foi, é e continuará sendo iraniano, acrescentando que ele só será fechado ou aberto sob o comando deles. Também pediu que Trump pare de fantasiar sobre assumir o controle do Estreito de Hormuz, acrescentando que o Irã continuará a impor o bloqueio. Os comentários de Trump sobre o Estreito de Hormuz surgem em meio a uma série mais ampla de propostas controversas envolvendo o controle ou a influência dos Estados Unidos sobre locais estratégicos ao redor do mundo. Há apenas 2 meses, Trump falou em assumir o controle da ilha de Karg, um importante centro iraniano de exportação de petróleo. Em fevereiro de 2025, ele propôs que os Estados Unidos assumissem o controle da faixa de Gaza e a transformassem em uma riviera da Ásia Ocidental. Trump também mirou o Canal do Panamá, pedindo repetidamente que os Estados Unidos o retomassem, citando a influência chinesa. Mas o canal continua sob controle panamenho. No Golfo do México, Trump pressionou para rebatizar a via marítima como Golfo da América, provocando controvérsia com o México. Ele também prometeu colocar a Groenlândia sob controle dos Estados Unidos antes do fim de seu mandato presidencial, em 2029. E desde que assumiu o cargo, ele mencionou repetidamente a ideia de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos. Isso foi rejeitado pelo primeiro-ministro Carney, que disse que o Canadá não estava à venda. Depois de capturar Maduro em janeiro deste ano, em vez de assumir o controle da Venezuela, o governo Trump buscou controlar e exercer influência sobre as receitas petrolíferas do país. Em maio deste ano, Trump também voltou suas atenções para Cuba, dizendo que os Estados Unidos poderiam assumir o controle da ilha quase imediatamente após o fim da guerra no Irã. Immediately after the war in Iran ends. Bem, falando ao vivo de Sterling, Virgínia, temos o Tenente-Coronel Daniel L. Davis, especialista militar e apresentador de seu programa no YouTube. Bem-vindo à transmissão, Coronel. Sabemos que Hormuz é uma via marítima internacional, não uma entrada de garagem americana. O Irã fica de um lado, Omã do outro, mas Trump diz que pode reivindicá-lo como território dos Estados Unidos. Até que ponto devemos levar isso a sério?
Quais são as possibilidades de isso acontecer? Should we take that? What are the possibilities of that happening? Olha, você precisa levar a sério qualquer coisa que o presidente dos Estados Unidos, o comandante em chefe das Forças Armadas Americanas, diga. Não dá simplesmente para descartar, mas precisamos olhar para a realidade aqui. Como você apontou na sua abertura, há muitos outros lugares que ele disse que talvez possamos tomar, seja a Groenlândia, o Canal do Panamá ou vários outros locais. Mas a realidade é que ele não pode tomar o controle do Estreito de Hormuz. Quer dizer, em primeiro lugar, nós nem conseguimos acabar com o controle iraniano sobre o estreito. A última coisa que poderíamos fazer seria assumir fisicamente o controle dele e impedir que os iranianos fizessem qualquer coisa a respeito. Eles obviamente podem. Então não há nenhum mecanismo para fazer isso. Nós não temos os recursos. Mesmo que o Irã não tivesse envolvido, os Estados Unidos entrarem e assumirem o controle, seria uma empreitada enorme, até em condições ideais, que definitivamente não temos. Então acho que isso é só retórica do presidente Trump. Mas é alarmante, porque ele continua falando repetidamente sobre aquisições territoriais pelo mundo todo. E às vezes ele age em cima disso, como na situação do Irã, como na Venezuela, como no que pode estar por vir com Cuba. Portanto, você não deve simplesmente ignorar isso. Mas pelo menos neste caso específico, é só fantasia. Não se esqueça de que Trump disse que Cuba seria a próxima depois do Irã. O país já está sob um embargo há décadas, e Washington também está restringindo seus suprimentos de combustível. Até onde você acha que os Estados Unidos podem ir em Cuba, além do estrangulamento econômico? Bom, escute, eles podem tentar muita coisa. Mas em primeiro lugar, Cuba não é a Venezuela. E os cubanos têm uma longa história de resistência feroz. E veja, a menos que você tenha algum tipo de acordo interno com autoridades do governo, como naquela situação muito peculiar que tivemos na Venezuela, em que seria literalmente possível entrar em um único dia e basicamente cooptar o governo inteiro, isso nunca vai acontecer em Cuba. Ou pelo menos é muito improvável que aconteça. E escute, até quando Castro assumiu o poder na Revolução dos anos 50, as regiões montanhosas de lá eram quase impossíveis para o governo Batista tentar rastreá-lo. E depois, muitos dos que resistiam ao próprio Castro também passaram anos basicamente numa guerra de guerrilha naquelas montanhas. Se tentarmos entrar ali, poderíamos encontrar algo parecido. Mas provavelmente a analogia mais próxima seria a Baía dos Porcos, onde já tivemos um desastre em Cuba e não algo como a Venezuela. Então, se o presidente Trump acha que isso vai ser fácil como na Venezuela, acho que todos ficariam decepcionados e muito aflitos com isso. E podemos acabar nem tendo sucesso. Portanto, não há nenhuma razão racional, nenhuma ameaça que Cuba represente aos Estados Unidos que uma intervenção militar possa resolver. E eu certamente espero que isso também fique no campo da retórica. Coronel, Trump também reviveu a doutrina Monroe, chegando a chamá-la agora de doutrina Monroe, que estabelece a preeminência dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. O senhor vê isso como parte de um padrão mais amplo de Trump, buscando expandir o controle e a influência dos Estados Unidos? Bem, o presidente Trump, quer dizer, se formos sinceros, na verdade não se importa muito com doutrinas, nem com nada disso. Ele só se importa com o que está diante dele hoje, com o que ele quer hoje. Isso pode mudar amanhã, e ele simplesmente fará algo diferente. De novo, mesmo quando se fala dos recursos necessários para se ter, sabe, algum tipo de nova doutrina Monroe, por assim dizer, isso exige muito mais do que temos aqui. E veja, isso não torna os Estados Unidos mais seguros. Não fortalece nossa economia. Faz com que mais pessoas não gostem dos Estados Unidos. Faz com que mais pessoas tenham medo dos Estados Unidos. E quando as pessoas têm medo, geralmente tomam medidas para se defender. Isso não é positivo nem benéfico para o nosso país.
E isso definitivamente não beneficia as relações pacíficas no hemisfério. Há maneiras muito melhores de conseguir isso do que ficar sempre ameaçando usar poder militar em todo lugar. Isso simplesmente não funciona, e não vai funcionar aqui. Se alguma coisa acontecer, vamos acabar falindo. Mas não dá para separar o que eles estão discutindo no nosso hemisfério do que também estamos tentando fazer, sem sucesso, no Estreito de Hormuz, com a guerra contra o Irã, e do nosso apoio, na Europa, à guerra da Ucrânia contra a Rússia. Estamos tentando dispersar nossas forças por tantos lugares no mundo que literalmente vamos falir e perder tudo isso, se não começarmos a estabelecer prioridades e a fazer coisas que façam sentido. Coronel Davis, vamos também olhar para o panorama mais amplo de tudo isso. Não se trata apenas de Hormuz ou de Cuba. A Groenlândia, Canadá, Panamá, Venezuela, Gaza, lugares diferentes, mas o mesmo discurso de controle, de território. Como o senhor vê o desfecho disso no fim das contas? A soberania pode ser negociável para os Estados Unidos? Bem, temos que voltar às capacidades físicas. O presidente Trump tinha os meios materiais para tentar a operação na Venezuela. E como tínhamos uma inteligência muito boa e basicamente algumas pessoas se voltando contra o regime por dentro, aquilo funcionou lá. Agora, ele entrou nesta guerra no Irã, em fevereiro deste ano, para a qual não temos os recursos. Então já empreendemos e vencemos uma operação que é militarmente impossível de alcançar. E ainda não reconhecemos essa realidade. Mesmo assim, continuamos tentando vencê-la militarmente. Isso está esgotando a capacidade das nossas forças armadas. Quando você está falando da faixa de Gaza, isso já vai longe demais. Não importa o que ele diz. Importa o que ele pode fazer. E ele não pode fazer isso, porque seria preciso literalmente remover à força todo mundo. E é isso que Netanyahu quer fazer, mas ele não pode. Então, certamente, nós também não conseguiríamos fazer isso, a menos que essa situação seja resolvida pacificamente e haja a concordância das pessoas. Nada do que Trump quer em Gaza vai acontecer. E o mesmo pode ser dito sobre o canal do Panamá e a Groenlândia. Ele pode querer fazer essas coisas. Ele pode falar sobre isso, mas nós não temos os recursos para levar essas coisas adiante. E se ele tentar algumas daquelas outras medidas, isso literalmente vai explodir na nossa cara e ainda assim vai fracassar. Então acho que há gente suficiente, especialmente nas Forças Armadas, e até algumas pessoas dentro da administração, dizendo ao presidente, não importa o que o senhor queira fazer aqui, nós não podemos fazer isso. E seja qual for a disposição dele, quando ela esbarra em limitações concretas, especialmente considerando que estamos atolados nesse desastre no Irã agora, isso vai desestimular qualquer nova tentativa. Certo, Coronel Davis. É inevitável se perguntar se Trump está tentando tornar a América grande de novo ou maior e mais ampla. Mas muito obrigada pela sua perspectiva. E como o senhor bem disse, a capacidade dos Estados Unidos de garantir que as declarações de Trump se concretizem continua sempre em questão. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer. Obrigado.